não se ilude com gestos exteriores. Ele não se deixa enganar por rótulos religiosos, cargos eclesiásticos ou linguagem de crente. Ele sonda o coração, e o coração que se mostra nas atitudes dentro do lar é o que revela quem verdadeiramente somos. Jesus disse com firmeza em Mateus 23, 27 e 28, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra não foi dita para descrentes, mas para homens religiosos, homens que sabiam a lei, que conheciam as tradições, que lideravam cultos e jejuavam. E mesmo assim, Jesus os confronta como mentirosos espirituais, porque sua religião não havia alcançado o coração. E é isso que acontece com muitos hoje. Têm um discurso bonito, sabem as canções de cor, participam dos ministérios da igreja, mas não permitem que a palavra transforme seus comportamentos mais íntimos. São pacientes com os irmãos na congregação, mas grosseiros com o cônjuge. São educados com o pastor, mas impacientes com os filhos. Falam de amor no púlpito, mas vivem com rancor na sala de jantar. São esses os que enganam a si mesmos, porque julgam sua espiritualidade por aparências, e não pela obediência prática a Cristo. A verdade é simples, mas dura. A espiritualidade autêntica se revela no lar. É lá que a fé é provada, que o fruto do Espírito é testado, que o caráter cristão é evidenciado. Não é nas luzes da igreja, mas nas sombras do cotidiano, que a verdadeira conversão se manifesta. Deus não se impressiona com rituais. Ele busca arrependimento, ele busca verdade, ele busca transformação. Quantas vezes a própria casa se torna o lugar onde o nome de Deus é desonrado? Quantas vezes o nome de Cristo é falado na igreja e negado na cozinha? Um pai que ora em público, mas grita com os filhos. Uma mulher que canta no coral, mas guarda mágoas profundas contra o marido. Um jovem que se mostra piedoso, mas vive em desobediência quando está longe do olhar pastoral. Isso não é fé, isso é engano. E o engano é terreno fértil para a destruição espiritual. Muitos confundem frequência com fidelidade. Pensam que estão em comunhão com Deus porque não faltam aos cultos. Mas se as paredes do lar pudessem falar, quantos testemunhos condenadores surgiriam? Deus vê tudo, nada está oculto aos seus olhos, e Ele não compartilha sua glória com a falsidade. A igreja pode aplaudir, os irmãos podem admirar, mas se o coração está longe, Deus rejeita o sacrifício. Foi assim com Caim, foi assim com os fariseus. E será assim com todo aquele que tenta viver uma fé que impressiona os homens, mas entristece o espírito. O profeta Isaías escreveu, em nome do Senhor, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. E Jesus citou esse mesmo versículo ao confrontar os religiosos do seu tempo, porque não é de hoje que o homem tenta parecer o que não é. Desde o Éden, o ser humano tenta cobrir com folhas aquilo que só o sangue de Cristo pode lavar. Tentamos maquiar a vida com aparência de santidade, quando o que Deus quer é sinceridade, arrependimento, humildade. É necessário rasgar o coração, não as vestes. É necessário que a luz de Cristo penetre os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que mantemos trancados, longe dos olhos dos outros. Não há fé verdadeira sem transparência diante de Deus. Não há culto agradável se o altar do lar está em ruínas. Não há adoração que suba ao céu se o coração está afundado na mentira. Quando o Senhor olha para um homem ou uma mulher,
Ele não vê os títulos eclesiásticos, não vê o tempo de membresia, não vê a eloquência do discurso. Ele vê o quanto essa pessoa ama, perdoa, honra, serve, se arrepende, se submete. Ele vê o que acontece na segunda-feira, na madrugada, no silêncio, no convívio com aqueles que nos conhecem de verdade. Porque é aí que a fé é revelada. A Bíblia não foi escrita apenas para ser pregada no púlpito. Ela foi dada para ser vivida no cotidiano. Os mandamentos de Cristo são práticos, transformadores, exigentes. Ele nos chamou para sermos sal e luz. E sal não serve se não tempera. Luz não cumpre seu propósito se não brilha onde há trevas. A igreja é importante. O culto congregacional é precioso. Mas não pode haver separação entre o que somos no templo e o que somos no lar. O Espírito Santo não habita em discursos vazios. Ele habita em corações quebrantados. E há muitos que oram pedindo avivamento, mas não estão dispostos a mudar seus hábitos secretos. Pedem mais unção, mas continuam alimentando rancores e impurezas. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados por Ele. Querem as promessas, mas rejeitam a disciplina. Querem os milagres, mas resistem à transformação. Não se engane, Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, isso também colherá. Se semeamos fingimento, colheremos esterilidade espiritual. Se semeamos hipocrisia, colheremos juízo. Mas se semeamos arrependimento sincero, se nos humilhamos, se buscamos a santidade no secreto, então colheremos graça, presença e transformação. O Senhor está à porta, não da igreja, mas da sua casa. Ele bate e espera ser convidado para entrar. Mas ele não entra onde há mentira, onde há falsidade, onde há religiosidade sem arrependimento. Ele entra onde há fome pela verdade, sede de justiça, desejo de mudança. A casa onde Jesus é bem-vindo não é a mais arrumada, é a mais sincera. Não é a mais decorada, é a mais rendida. Que ele encontre lugar, não apenas em nossos cânticos, mas em nossas atitudes mais íntimas. Porque a igreja que agrada a Deus começa dentro de casa. Primeira coisa, falta de perdão dentro de casa. A falta de perdão é uma prisão invisível que transforma o lar em um ambiente hostil, carregado de tensões silenciosas e feridas abertas que nunca cicatrizam. É possível estar com os pés dentro da igreja, com os lábios entoando louvores, e ainda assim carregar correntes pesadas de mágoa contra aqueles que estão sob o mesmo teto. E é aqui que a fé perde seu brilho, onde a espiritualidade começa a se apagar. Porque ninguém pode viver cheio do Espírito Santo enquanto o coração estiver cheio de ressentimento. Não existe paz onde o perdão foi banido. E muitos dos problemas espirituais enfrentados por cristãos dentro da própria casa têm uma raiz clara, o coração endurecido que se recusa a perdoar. Jesus foi claro em sua parábola registrada em Mateus 18, 21, 35. Um servo que devia uma fortuna ao rei foi perdoado por misericórdia. Mas ao sair, ele se encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de perdoar, ele agarrou o homem pela garganta e o lançou na prisão. Quando o rei soube, ficou indignado. E o final da parábola é um alerta aterrador. O servo perverso foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E Jesus conclui: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Isso não é simbólico, é literal. O perdão que recebemos de Deus só faz sentido se Ele nos transforma a ponto de oferecermos a outros aquilo que recebemos: misericórdia. Quem se recusa a perdoar não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é graça imerecida. É a notícia de que fomos perdoados quando merecíamos condenação. É a prova viva
de que Deus preferiu a reconciliação ao castigo. Como, então, ousamos reter perdão daqueles que falharam conosco? Como podemos orar, perdoa-nos assim como nós perdoamos, e, ao mesmo tempo, alimentar ressentimentos silenciosos em nossos corações? A falta de perdão não apenas destrói lares, ela impede a presença ativa de Deus naquele ambiente. O Espírito Santo não habita onde há barreiras erguidas pelo orgulho. E muitas orações não são ouvidas não por falta de fé, mas por excesso de rancor. Pedro escreve em 1 Pedro 3:7 que até mesmo as orações podem ser impedidas por causa de desentendimentos no lar. Isso não é uma metáfora, é uma verdade espiritual. Deus se importa com a maneira como tratamos os nossos. Deus observa como lidamos com ofensas, com falhas, com erros daqueles que vivem conosco. Guardar mágoas é como cultivar ervas venenosas no jardim do coração. Por fora, tudo pode parecer bonito, a fachada religiosa pode estar impecável, mas no íntimo, há raízes de amargura que crescem silenciosamente e contaminam tudo ao redor. E a casa, que deveria ser um abrigo de paz, torna-se um campo de batalha entre silêncios pesados, palavras ferinas e olhares cheios de culpa e acusação. Quantos casamentos estão aprisionados não por adultério, não por deslealdade, mas pela incapacidade de liberar perdão? Quantos filhos crescem feridos porque os pais se recusaram a pedir perdão por palavras ditas no calor do momento? Quantos irmãos em Cristo convivem lado a lado, mas com corações distantes, porque ninguém teve coragem de dar o primeiro passo? O orgulho é uma muralha. O perdão é a chave que a derruba. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não houve dor. Perdoar é escolher não reter a dívida. É abrir mão do direito de vingança. É declarar: eu fui perdoado por um Deus santo, por isso eu decido perdoar. E essa decisão liberta. Ela abre espaço para que o Espírito Santo volte a se mover. Onde há perdão, há cura. Onde há reconciliação, há restauração. Onde há misericórdia, Deus planta um altar e faz morada. Jesus não perdoou os nossos pecados com indiferença. Ele pagou o preço na cruz. O perdão tem custo, sempre tem. É um ato de rendição, é um sacrifício, mas é também um ato de imitação de Cristo. Toda vez que escolhemos perdoar, estamos nos tornando mais parecidos com o nosso Salvador. Estamos dizendo ao mundo: o amor é maior do que a ofensa. O lar que não pratica o perdão vira campo de influência demoníaca, porque onde há ódio, onde há divisão, onde há dureza de coração, ali há trevas. Efésios 4, 26, 27 nos adverte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada mágoa alimentada, cada conversa evitada, cada desculpa protelada é uma porta aberta para o inimigo habitar dentro do lar. E ele não vem sozinho. Ele traz confusão, desconfiança, frieza espiritual e, pouco a pouco, destruição. O lar cristão deve ser um lugar onde o perdão é cultivado diariamente. Porque somos humanos, vamos falhar. Vamos decepcionar, vamos pecar uns contra os outros, mas se não houver espaço para a reconciliação, a graça será sufocada. A verdade é que todos nós precisamos de perdão constantemente, e aquele que mais recebe da parte de Deus deve ser o primeiro a oferecer aos outros. Muitos estão doentes espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, porque não conseguem liberar perdão. Carregam um fardo que não foram chamados a carregar. E Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse alívio começa quando soltamos o peso da mágoa, quando abrimos mão da justiça própria e permitimos que o amor cubra a multidão de pecados.
O perdão muda atmosferas, ele restaura casamentos, reconstrói amizades, renova alianças e abre os céus sobre o lar. A maior prova de maturidade espiritual não é quanto você ora em público, mas quanto você se humilha em casa para pedir ou oferecer perdão. Deus honra o quebrantado. Deus exalta o que se humilha. Deus responde àquele que se reconcilia. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não espere mais um culto. Não espere mais uma briga. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Tome a iniciativa, porque você conhece a cruz, você conhece o sangue, você sabe o que custou o seu perdão. Então, não retenha aquilo que o céu já liberou sobre sua vida. Abra a porta da sua casa para que o perdão entre. E quando o perdão entrar, o próprio Cristo se assentará à mesa. E se você precisa ser perdoado, tenha coragem de reconhecer. As palavras "me perdoa" são pequenas, mas abrem caminhos para milagres. Elas quebram muros que anos de silêncio não conseguem derrubar. Elas trazem cura onde só havia ferida. Não tenha vergonha de se humilhar. Tenha medo de endurecer. Porque um coração endurecido é o solo onde o diabo semeia destruição. Mas um coração quebrantado é o lugar onde Deus derrama sua graça abundante. A casa onde se perdoa é a casa onde Deus habita, porque ali o amor venceu, e onde o amor vence, o céu se manifesta. Segunda coisa, língua ferina e palavras que matam. Há lares que não precisam de gritos para estarem em guerra. Basta uma palavra mal colocada, uma frase dita com veneno, um silêncio carregado de desprezo. A língua tem poder. A Bíblia não exagera quando afirma, em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E se isso é verdade, então, cada palavra que sai da nossa boca tem o potencial de edificar ou destruir. Muitos cristãos não cometem adultério, não roubam, não matam, mas assassinam diariamente o ânimo, a dignidade e a paz das pessoas com quem convivem através de palavras duras, acusações, ironias e desprezo. Você pode levantar as mãos no culto e cantar com fervor, mas se na sua casa suas palavras esmagam, humilham e causam medo, então há algo profundamente errado na sua caminhada espiritual. Porque aquilo que falamos em casa revela quem realmente somos. O lar é o termômetro da nossa fé. É ali, longe dos olhos dos irmãos, que mostramos se o fruto do Espírito realmente habita em nós. E esse fruto começa a se manifestar na forma como usamos a língua, como falamos com o cônjuge, como corrigimos os filhos, como tratamos os mais fracos, como reagimos quando estamos irritados ou contrariados. As palavras têm peso eterno. Jesus disse que daremos conta de cada palavra frívola que pronunciarmos, Mateus 12:36. Isso inclui aquela ironia que parecia uma piada, mas feriu profundamente. Inclui aquela crítica que parecia um conselho, mas que esmagou o coração de quem ouviu. Inclui o silêncio carregado de frieza, que comunicou rejeição mais do que 1000 insultos. Deus vê tudo isso, Deus ouve. E Ele sonda não apenas o que foi dito, mas o espírito com que foi dito. Há palavras que adoecem o coração. Um marido que com constância diminui a esposa, destrói a alma dela. Uma mãe que sem perceber vive dizendo ao filho que ele é burro, inútil ou vergonha, está semeando feridas que ecoarão pela vida inteira. Um filho que com grosseria responde aos pais, está pisando sobre o mandamento que traz promessa. A língua ferina é uma arma. E muitos têm vivido com o lar em ruínas porque não aprenderam a dominar essa arma. Se o inimigo quiser destruir uma família, ele não precisa começar por fora. Basta encontrar dentro dela alguém que fala sem sabedoria e sem amor.
O apóstolo Tiago diz que a língua é como um fogo que incendeia todo o corpo, um mundo de iniquidade. Tiago 3:6. Ele também afirma que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E conclui dizendo: meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Tiago 3:10. Há crentes que falam em línguas no culto, mas com a mesma boca ferem os seus em casa. Há pregadores que falam com unção no altar, mas com arrogância dentro do lar. Isso é incoerência espiritual. Isso é uma contradição que entristece o Espírito Santo. Jó, em meio à sua dor, ao perder tudo, ao ser injustamente acusado, não pecou com os lábios. Isso é grandioso, porque muitos usam a dor como justificativa para explodir. Mas Jó nos ensina que até mesmo no sofrimento é possível controlar a língua. Quando a esposa o pressionou a amaldiçoar a Deus, ele respondeu com sabedoria e firmeza, sem ofensa, sem insulto, sem ódio. E Deus viu, Deus ouviu, e Deus o honrou. Você pode jejuar, orar, ser dizimista, mas se sua boca é um instrumento de destruição dentro do seu lar, você está vivendo uma espiritualidade incompleta, porque a verdadeira adoração não começa no domingo, ela começa na segunda, quando você escolhe falar com graça, com paciência, com amor. O culto mais poderoso que você pode oferecer a Deus começa com o tom da sua voz em casa. Começa com a escolha de edificar e não destruir. Começa quando você se recusa a ser um canal de morte dentro da própria família. Palavras podem levantar alguém de uma cova emocional. Um "eu acredito em você" pode curar anos de rejeição. Um "me perdoa, eu errei" pode restaurar relacionamentos que pareciam condenados. Um "obrigado" pode reacender a chama no coração de quem estava se apagando por falta de reconhecimento. E, acima de tudo, um "eu te amo" sincero, vindo de um coração transformado, pode fazer com que a presença de Deus volte a reinar onde antes só havia silêncio e mágoa. Mas isso exige humildade. Domar a língua exige um coração submisso ao Espírito Santo. Porque, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Se há veneno nas palavras, é porque há amargura no coração. Se há acusações, é porque há orgulho. Se há zombaria, é porque falta temor. Deus quer mudar não apenas a nossa fala, mas a fonte da qual ela brota. Ele quer curar o nosso interior, para que o que sai da nossa boca seja bênção e não maldição. Há maridos que precisam reaprender a falar com ternura. Há esposas que precisam reaprender a falar com honra. Há pais que precisam reaprender a falar com paciência. Há filhos que precisam reaprender a falar com respeito. E tudo isso começa com uma decisão, a de colocar a língua sob o controle do Espírito Santo, de reconhecer que cada palavra tem poder e que uma casa onde se fala com graça é uma casa onde Deus se manifesta. O lar que deseja ser cheio da presença de Deus deve ser um lar onde as palavras são temperadas com sal, como diz Colossenses 4:6. Isso não significa que nunca haverá confrontos ou correções, mas que até mesmo nesses momentos a verdade será dita com amor, com sabedoria, com compaixão, porque o objetivo nunca será humilhar, mas edificar. Nunca será destruir, mas restaurar. E se hoje o seu lar está ferido por palavras malditas que foram lançadas no calor da raiva, saiba que há restauração para isso. Mas ela começa com arrependimento, começa com confissão, começa com um novo compromisso de usar a boca não mais como arma, mas como instrumento de cura. Há poder no pedido de perdão, há poder no silêncio oportuno, há poder no elogio sincero,
há poder no encorajamento e, acima de tudo, há poder na palavra de Deus sendo proferida dentro do lar, como fonte de verdade, consolo e direção. Que nossas palavras não sejam como dardos envenenados, mas como bálsamo que cura. Que nosso falar revele quem habita em nós, e que nossas casas deixem de ser campos de batalha e se tornem altares de adoração, onde cada frase, cada conselho, cada resposta seja uma ponte para a reconciliação e nunca um muro para a divisão. Porque o Espírito Santo não habita em meio a insultos, mas onde há palavras de vida. Terceira coisa, a dupla vida que Deus detesta. Existem pessoas que aprenderam a atuar dentro da igreja, sabem o tom certo de voz para orar, conhecem os gestos apropriados durante o louvor, sabem citar versículos e até expressam emoções com lágrimas nos olhos. Mas quando você pode levantar as mãos na igreja, cantar os hinos mais lindos, participar da ceia e até conhecer as Escrituras. Mas se a sua casa continua sendo um campo de guerra, um lugar de mágoa, mentira e pecado oculto, então algo está terrivelmente errado. Não adianta ir à igreja se você ainda faz essas 5 coisas em casa. Deus não se impressiona com frequência, ele busca obediência. E há muitos cristãos que vivem enganando a si mesmos. Pensam que estão salvos porque têm uma rotina religiosa, mas seus lares estão longe da presença de Deus. Hoje, com amor e verdade, eu te digo, é hora de parar de se esconder atrás da aparência e deixar o Espírito Santo transformar aquilo que ninguém vê. O que acontece dentro da sua casa. Porque o verdadeiro culto começa quando você fecha a porta e vive o Evangelho onde mais importa. Aos olhos humanos, é fácil parecer espiritual. É simples vestir a melhor roupa no domingo, carregar uma Bíblia debaixo do braço e ocupar o banco da frente com uma postura solene. Mas o que acontece quando o culto acaba e as portas da igreja se fecham? Que tipo de vida é vivida por trás das portas de casa? É aí que mora a verdade que muitos escondem. Deus não se ilude com gestos exteriores. Ele não se deixa enganar por rótulos religiosos, cargos eclesiásticos ou linguagem de crente. Ele sonda o coração, e o coração que se mostra nas atitudes dentro do lar é o que revela quem verdadeiramente somos. Jesus disse com firmeza em Mateus 23, 27 e 28, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra não foi dita para descrentes, mas para homens religiosos, homens que sabiam a lei, que conheciam as tradições, que lideravam cultos e jejuavam. E mesmo assim, Jesus os confronta como mentirosos espirituais, porque sua religião não havia alcançado o coração. E é isso que acontece com muitos hoje. Têm um discurso bonito, sabem as canções de cor, participam dos ministérios da igreja, mas não permitem que a palavra transforme seus comportamentos mais íntimos. São pacientes com os irmãos na congregação, mas grosseiros com o cônjuge. São educados com o pastor, mas impacientes com os filhos. Falam de amor no púlpito, mas vivem com rancor na sala de jantar. São esses os que enganam a si mesmos, porque julgam sua espiritualidade por aparências, e não pela obediência prática a Cristo. A verdade é simples, mas dura. A espiritualidade autêntica se revela no lar. É lá que a fé é provada, que o fruto do Espírito é testado, que o caráter cristão é evidenciado. Não é nas luzes da igreja, mas nas sombras do cotidiano, que a verdadeira conversão se manifesta.
Deus não se impressiona com rituais. Ele busca arrependimento, ele busca verdade, ele busca transformação. Quantas vezes a própria casa se torna o lugar onde o nome de Deus é desonrado? Quantas vezes o nome de Cristo é falado na igreja e negado na cozinha? Um pai que ora em público, mas grita com os filhos. Uma mulher que canta no coral, mas guarda mágoas profundas contra o marido. Um jovem que se mostra piedoso, mas vive em desobediência quando está longe do olhar pastoral. Isso não é fé, isso é engano. E o engano é terreno fértil para a destruição espiritual. Muitos confundem frequência com fidelidade. Pensam que estão em comunhão com Deus porque não faltam aos cultos. Mas se as paredes do lar pudessem falar, quantos testemunhos condenadores surgiriam? Deus vê tudo, nada está oculto aos seus olhos, e Ele não compartilha sua glória com a falsidade. A igreja pode aplaudir, os irmãos podem admirar, mas se o coração está longe, Deus rejeita o sacrifício. Foi assim com Caim, foi assim com os fariseus. E será assim com todo aquele que tenta viver uma fé que impressiona os homens, mas entristece o espírito. O profeta Isaías escreveu, em nome do Senhor: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. E Jesus citou esse mesmo versículo ao confrontar os religiosos do seu tempo, porque não é de hoje que o homem tenta parecer o que não é. Desde o Éden, o ser humano tenta cobrir com folhas aquilo que só o sangue de Cristo pode lavar. Tentamos maquiar a vida com aparência de santidade, quando o que Deus quer é sinceridade, arrependimento, humildade. É necessário rasgar o coração, não as vestes. É necessário que a luz de Cristo penetre os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que mantemos trancados, longe dos olhos dos outros. Não há fé verdadeira sem transparência diante de Deus. Não há culto agradável se o altar do lar está em ruínas. Não há adoração que suba ao céu se o coração está afundado na mentira. Quando o Senhor olha para um homem ou uma mulher, Ele não vê os títulos eclesiásticos, não vê o tempo de membresia, não vê a eloquência do discurso. Ele vê o quanto essa pessoa ama, perdoa, honra, serve, se arrepende, se submete. Ele vê o que acontece na segunda-feira, na madrugada, no silêncio, no convívio com aqueles que nos conhecem de verdade. Porque é aí que a fé é revelada. A Bíblia não foi escrita apenas para ser pregada no púlpito. Ela foi dada para ser vivida no cotidiano. Os mandamentos de Cristo são práticos, transformadores, exigentes. Ele nos chamou para sermos sal e luz. E sal não serve se não tempera. Luz não cumpre seu propósito se não brilha onde há trevas. A igreja é importante. O culto congregacional é precioso. Mas não pode haver separação entre o que somos no templo e o que somos no lar. O Espírito Santo não habita em discursos vazios, ele habita em corações quebrantados. E há muitos que oram pedindo avivamento, mas não estão dispostos a mudar seus hábitos secretos. Pedem mais unção, mas continuam alimentando rancores e impurezas. Querem ser usados por Deus, mas não querem ser moldados por Ele. Querem as promessas, mas rejeitam a disciplina. Querem os milagres, mas resistem à transformação. Não se engane, Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, isso também colherá. Se semeamos fingimento, colheremos esterilidade espiritual. Se semeamos hipocrisia, colheremos juízo. Mas se semeamos arrependimento sincero, se nos humilhamos, se buscamos a santidade no secreto, então colheremos graça, presença e transformação. O Senhor está à porta, não da igreja, mas da sua casa. Ele bate e espera ser convidado para entrar. Mas ele não entra onde há mentira, onde há falsidade, onde há religiosidade sem arrependimento.
Ele entra onde há fome pela verdade, sede de justiça, desejo de mudança. A casa onde Jesus é bem-vindo não é a mais arrumada, é a mais sincera. Não é a mais decorada, é a mais rendida. Que Ele encontre lugar, não apenas em nossos cânticos, mas em nossas atitudes mais íntimas. Porque a igreja que agrada a Deus começa dentro de casa. Primeira coisa, falta de perdão dentro de casa. A falta de perdão é uma prisão invisível que transforma o lar em um ambiente hostil, carregado de tensões silenciosas e feridas abertas que nunca cicatrizam. É possível estar com os pés dentro da igreja, com os lábios entoando louvores, e ainda assim carregar correntes pesadas de mágoa contra aqueles que estão sob o mesmo teto. E é aqui que a fé perde seu brilho, onde a espiritualidade começa a se apagar. Porque ninguém pode viver cheio do Espírito Santo enquanto o coração estiver cheio de ressentimento. Não existe paz onde o perdão foi banido. E muitos dos problemas espirituais enfrentados por cristãos dentro da própria casa têm uma raiz clara: o coração endurecido que se recusa a perdoar. Jesus foi claro em sua parábola registrada em Mateus 18, 21, 35. Um servo que devia uma fortuna ao rei foi perdoado por misericórdia. Mas ao sair, ele se encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de perdoar, ele agarrou o homem pela garganta e o lançou na prisão. Quando o rei soube, ficou indignado. E o final da parábola é um alerta aterrador. O servo perverso foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E Jesus conclui: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Isso não é simbólico, é literal. O perdão que recebemos de Deus só faz sentido se Ele nos transforma a ponto de oferecermos a outros aquilo que recebemos: misericórdia. Quem se recusa a perdoar não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é graça imerecida. É a notícia de que fomos perdoados quando merecíamos condenação. É a prova viva de que Deus preferiu a reconciliação ao castigo. Como, então, ousamos reter perdão daqueles que falharam conosco? Como podemos orar, perdoa-nos assim como nós perdoamos, e, ao mesmo tempo, alimentar ressentimentos silenciosos em nossos corações? A falta de perdão não apenas destrói lares, ela impede a presença ativa de Deus naquele ambiente. O Espírito Santo não habita onde há barreiras erguidas pelo orgulho. E muitas orações não são ouvidas não por falta de fé, mas por excesso de rancor. Pedro escreve em 1 Pedro 3:7 que até mesmo as orações podem ser impedidas por causa de desentendimentos no lar. Isso não é uma metáfora, é uma verdade espiritual. Deus se importa com a maneira como tratamos os nossos. Deus observa como lidamos com ofensas, com falhas, com erros daqueles que vivem conosco. Guardar mágoas é como cultivar ervas venenosas no jardim do coração. Por fora, tudo pode parecer bonito, a fachada religiosa pode estar impecável, mas no íntimo, há raízes de amargura que crescem silenciosamente e contaminam tudo ao redor. E a casa, que deveria ser um abrigo de paz, torna-se um campo de batalha entre silêncios pesados, palavras ferinas e olhares cheios de culpa e acusação. Quantos casamentos estão aprisionados não por adultério, não por deslealdade, mas pela incapacidade de liberar perdão? Quantos filhos crescem feridos porque os pais se recusaram a pedir perdão por palavras ditas no calor do momento? Quantos irmãos em Cristo convivem lado a lado, mas com corações distantes, porque ninguém teve coragem de dar o primeiro passo? O orgulho é uma muralha. O perdão é a chave que a derruba. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que não houve dor.
Perdoar é escolher não reter a dívida, é abrir mão do direito de vingança, é declarar: eu fui perdoado por um Deus santo, por isso eu decido perdoar. E essa decisão liberta. Ela abre espaço para que o Espírito Santo volte a se mover. Onde há perdão, há cura. Onde há reconciliação, há restauração. Onde há misericórdia, Deus planta um altar e faz morada. Jesus não perdoou os nossos pecados com indiferença. Ele pagou o preço na cruz. O perdão tem custo, sempre tem. É um ato de rendição, é um sacrifício, mas é também um ato de imitação de Cristo. Toda vez que escolhemos perdoar, estamos nos tornando mais parecidos com o nosso Salvador. Estamos dizendo ao mundo: o amor é maior do que a ofensa. O lar que não pratica o perdão vira campo de influência demoníaca, porque onde há ódio, onde há divisão, onde há dureza de coração, ali há trevas. Efésios 4, 26, 27 nos adverte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada mágoa alimentada, cada conversa evitada, cada desculpa protelada é uma porta aberta para o inimigo habitar dentro do lar. E ele não vem sozinho. Ele traz confusão, desconfiança, frieza espiritual e, pouco a pouco, destruição. O lar cristão deve ser um lugar onde o perdão é cultivado diariamente. Porque somos humanos, vamos falhar. Vamos decepcionar, vamos pecar uns contra os outros, mas se não houver espaço para a reconciliação, a graça será sufocada. A verdade é que todos nós precisamos de perdão constantemente, e aquele que mais recebe da parte de Deus deve ser o primeiro a oferecer aos outros. Muitos estão doentes espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, porque não conseguem liberar perdão. Carregam um fardo que não foram chamados a carregar. E Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse alívio começa quando soltamos o peso da mágoa, quando abrimos mão da justiça própria e permitimos que o amor cubra a multidão de pecados. O perdão muda atmosferas, ele restaura casamentos, reconstrói amizades, renova alianças e abre os céus sobre o lar. A maior prova de maturidade espiritual não é quanto você ora em público, mas quanto você se humilha em casa para pedir ou oferecer perdão. Deus honra o quebrantado. Deus exalta o que se humilha. Deus responde àquele que se reconcilia. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. Não espere mais um culto. Não espere mais uma briga. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Tome a iniciativa, porque você conhece a cruz, você conhece o sangue, você sabe o que custou o seu perdão. Então, não retenha aquilo que o céu já liberou sobre sua vida. Abra a porta da sua casa para que o perdão entre. E quando o perdão entrar, o próprio Cristo se assentará à mesa. E se você precisa ser perdoado, tenha coragem de reconhecer. As palavras "me perdoa" são pequenas, mas abrem caminhos para milagres. Elas quebram muros que anos de silêncio não conseguem derrubar. Elas trazem cura onde só havia ferida. Não tenha vergonha de se humilhar. Tenha medo de endurecer. Porque um coração endurecido é o solo onde o diabo semeia destruição. Mas um coração quebrantado é o lugar onde Deus derrama sua graça abundante. A casa onde se perdoa é a casa onde Deus habita, porque ali o amor venceu, e onde o amor vence, o céu se manifesta. Segunda coisa, língua ferina e palavras que matam. Há lares que não precisam de gritos para estarem em guerra. Basta uma palavra mal colocada, uma frase dita com veneno, um silêncio carregado de desprezo. A língua tem poder. A Bíblia não exagera quando afirma, em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E se isso é verdade,
Então, cada palavra que sai da nossa boca tem o potencial de edificar ou destruir. Muitos cristãos não cometem adultério, não roubam, não matam, mas assassinam diariamente o ânimo, a dignidade e a paz das pessoas com quem convivem através de palavras duras, acusações, ironias e desprezo. Você pode levantar as mãos no culto e cantar com fervor, mas se na sua casa suas palavras esmagam, humilham e causam medo, então há algo profundamente errado na sua caminhada espiritual. Porque aquilo que falamos em casa revela quem realmente somos. O lar é o termômetro da nossa fé. É ali, longe dos olhos dos irmãos, que mostramos se o fruto do Espírito realmente habita em nós. E esse fruto começa a se manifestar na forma como usamos a língua, como falamos com o cônjuge, como corrigimos os filhos, como tratamos os mais fracos, como reagimos quando estamos irritados ou contrariados. As palavras têm peso eterno. Jesus disse que daremos conta de cada palavra frívola que pronunciarmos, Mateus 12:36. Isso inclui aquela ironia que parecia uma piada, mas feriu profundamente. Inclui aquela crítica que parecia um conselho, mas que esmagou o coração de quem ouviu. Inclui o silêncio carregado de frieza, que comunicou rejeição mais do que 1000 insultos. Deus vê tudo isso, Deus ouve. E Ele sonda não apenas o que foi dito, mas o espírito com que foi dito. Há palavras que adoecem o coração. Um marido que, com constância, diminui a esposa, destrói a alma dela. Uma mãe que, sem perceber, vive dizendo ao filho que ele é burro, inútil ou vergonha, está semeando feridas que ecoarão pela vida inteira. Um filho que, com grosseria, responde aos pais, está pisando sobre o mandamento que traz promessa. A língua ferina é uma arma. E muitos têm vivido com o lar em ruínas porque não aprenderam a dominar essa arma. Se o inimigo quiser destruir uma família, ele não precisa começar por fora. Basta encontrar dentro dela alguém que fala sem sabedoria e sem amor. O apóstolo Tiago diz que a língua é como um fogo que incendeia todo o corpo, um mundo de iniquidade. Tiago 3:6. Ele também afirma que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E conclui dizendo: meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Tiago 3:10. Há crentes que falam em línguas no culto, mas com a mesma boca ferem os seus em casa. Há pregadores que falam com unção no altar, mas com arrogância dentro do lar. Isso é incoerência espiritual. Isso é uma contradição que entristece o Espírito Santo. Jó, em meio à sua dor, ao perder tudo, ao ser injustamente acusado, não pecou com os lábios. Isso é grandioso, porque muitos usam a dor como justificativa para explodir. Mas Jó nos ensina que até mesmo no sofrimento é possível controlar a língua. Quando a esposa o pressionou a amaldiçoar a Deus, ele respondeu com sabedoria e firmeza, sem ofensa, sem insulto, sem ódio. E Deus viu, Deus ouviu, e Deus o honrou. Você pode jejuar, orar, ser dizimista, mas se sua boca é um instrumento de destruição dentro do seu lar, você está vivendo uma espiritualidade incompleta, porque a verdadeira adoração não começa no domingo, ela começa na segunda, quando você escolhe falar com graça, com paciência, com amor. O culto mais poderoso que você pode oferecer a Deus começa com o tom da sua voz em casa. Começa com a escolha de edificar e não destruir. Começa quando você se recusa a ser um canal de morte dentro da própria família. Palavras podem levantar alguém de uma cova emocional. Um "eu acredito em você" pode curar anos de rejeição. Um "me perdoa, eu errei" pode restaurar relacionamentos que pareciam condenados.
Um obrigado pode reacender a chama no coração de quem estava se apagando por falta de reconhecimento. E, acima de tudo, um eu te amo sincero, vindo de um coração transformado, pode fazer com que a presença de Deus volte a reinar onde antes só havia silêncio e mágoa. Mas isso exige humildade. Domar a língua exige um coração submisso ao Espírito Santo. Porque, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Se há veneno nas palavras, é porque há amargura no coração. Se há acusações, é porque há orgulho. Se há zombaria, é porque falta temor. Deus quer mudar não apenas a nossa fala, mas a fonte da qual ela brota. Ele quer curar o nosso interior, para que o que sai da nossa boca seja bênção e não maldição. Há maridos que precisam reaprender a falar com ternura. Há esposas que precisam reaprender a falar com honra. Há pais que precisam reaprender a falar com paciência. Há filhos que precisam reaprender a falar com respeito. E tudo isso começa com uma decisão, a de colocar a língua sob o controle do Espírito Santo, de reconhecer que cada palavra tem poder e que uma casa onde se fala com graça é uma casa onde Deus se manifesta. O lar que deseja ser cheio da presença de Deus deve ser um lar onde as palavras são temperadas com sal, como diz Colossenses 4:6. Isso não significa que nunca haverá confrontos ou correções, mas que até mesmo nesses momentos a verdade será dita com amor, com sabedoria, com compaixão, porque o objetivo nunca será humilhar, mas edificar. Nunca será destruir, mas restaurar. E se hoje o seu lar está ferido por palavras malditas que foram lançadas no calor da raiva, saiba que há restauração para isso. Mas ela começa com arrependimento, começa com confissão, começa com um novo compromisso de usar a boca não mais como arma, mas como instrumento de cura. Há poder no pedido de perdão, há poder no silêncio oportuno, há poder no elogio sincero, há poder no encorajamento e, acima de tudo, há poder na palavra de Deus sendo proferida dentro do lar, como fonte de verdade, consolo e direção. Que nossas palavras não sejam como dardos envenenados, mas como bálsamo que cura. Que nosso falar revele quem habita em nós, e que nossas casas deixem de ser campos de batalha e se tornem altares de adoração, onde cada frase, cada conselho, cada resposta seja uma ponte para a reconciliação e nunca um muro para a divisão. Porque o Espírito Santo não habita em meio a insultos, mas onde há palavras de vida. Terceira coisa, a dupla vida que Deus detesta. Existem pessoas que aprenderam a atuar dentro da igreja, sabem o tom certo de voz para orar, conhecem os gestos apropriados durante o louvor, sabem citar versículos e até expressam emoções com lágrimas nos olhos. Mas quando voltam para casa, a máscara cai. O mesmo homem que parece ser santo diante da congregação é rude, impaciente e frio dentro do lar. A mulher que levanta as mãos no culto vive em constante amargura e fofoca. O jovem que canta no altar é o mesmo que se alimenta de impurezas escondidas. Essa é a realidade da dupla vida, e Deus a detesta. A hipocrisia viva e pulsante para cada um de nós que fomos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus coloca sua mão sobre uma vida, quando Ele sopra seu espírito sobre um coração, quando Ele marca com seu selo uma alma, essa pessoa inevitavelmente começará a experimentar uma separação que vem do alto, uma distinção que não é criada pelo homem, mas estabelecida pelo próprio Deus, que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora?
Você sente essa confirmação divina ecoando dentro do seu ser, essa certeza sobrenatural de que Deus está falando diretamente com você através destas palavras. Não ignore esta mensagem, não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para o seu coração, neste momento específico da sua vida. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você. Você tem sentido essa solidão porque Deus está preparando seu coração para algo maior, algo que requer uma intimidade única com Ele, algo que demanda uma separação santa, que só pode ser compreendida quando você entende que não foi rejeitado pelo mundo, mas escolhido por Deus. Lembre-se de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. E imagine a solidão que ele deve ter sentido quando teve que deixar tudo que era familiar, tudo que era confortável, tudo que era conhecido, para seguir uma voz que o chamava para um destino incerto, mas divinamente orquestrado. Gênesis 12, 1-2 nos mostra que Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a mesma voz que está falando com você agora, meu irmão, minha irmã. A mesma voz que chamou Abraão está chamando você para fora da multidão, para fora do comum, para fora do que todos esperam de você, para um lugar de intimidade e propósito divino. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora ao seu coração? Você consegue perceber que sua solidão não é um castigo, mas uma preparação, não é uma punição, mas uma purificação. Não é um abandono, mas uma escolha soberana de Deus sobre sua vida. O profeta Jeremias experimentou essa mesma solidão divina quando Deus lhe disse em Jeremias 1:5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Jeremias foi separado desde o ventre materno para um propósito específico. Ele foi marcado pelo Senhor para ser diferente, para ser voz profética numa geração que não queria ouvir a palavra de Deus. E essa separação divina fez com que ele se sentisse isolado, incompreendido, sozinho em meio a uma multidão que seguia outros deuses. Mas foi exatamente nessa solidão que Jeremias encontrou a presença mais íntima de Deus. Foi no silêncio do isolamento que ele ouviu a voz mais clara do Senhor. Foi na separação que ele descobriu o propósito eterno para o qual havia sido criado. Você sabe por que você se sente diferente. Você sabe por que as conversas vazias não te satisfazem mais, por que os prazeres mundanos não te enchem mais, por que você tem uma sede que parece insaciável por mais de Deus. É porque o Espírito Santo está fazendo uma obra profunda de separação em sua vida. Ele está tirando você da multidão para te levar ao lugar secreto da intimidade divina. Ele está preparando você para algo que requer uma pureza, uma santificação, uma consagração que só pode ser forjada no fogo da separação santa. O salmista Davi conhecia bem essa experiência quando escreveu no Salmo 23, 2, 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi foi separado dos seus irmãos, foi tirado do meio das ovelhas para ser ungido rei de Israel. E nessa separação, ele aprendeu a conhecer o coração de Deus de uma forma que seus irmãos nunca conheceram. Enquanto seus irmãos estavam preocupados com as coisas naturais, Davi estava sendo preparado pelo Senhor para coisas sobrenaturais. Enquanto eles seguiam a rotina comum da vida, ele estava sendo moldado
para um destino extraordinário. Você consegue sentir que Deus está fazendo a mesma coisa com você? Você consegue perceber que Ele está te separando porque tem algo específico, algo único, algo poderoso preparado para a sua vida? O Espírito Santo quer que você entenda neste momento que sua solidão não é um sinal de que você está fazendo algo errado, mas sim a evidência de que Deus está fazendo algo certo em sua vida, algo que requer uma preparação especial, uma formação única, uma intimidade profunda que só pode ser desenvolvida longe das distrações do mundo e perto do coração do Pai. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Você consegue perceber que enquanto outros estão correndo atrás de coisas temporárias, Deus está te preparando para coisas eternas? Enquanto outros estão se conformando com o padrão deste mundo, o Senhor está te transformando pela renovação do seu entendimento para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos 12:2. Essa transformação não acontece na multidão, ela acontece no lugar secreto, no lugar da separação, no lugar onde é só você e Deus, onde não há vozes concorrentes, onde não há influências externas, onde não há nada além da voz do Espírito Santo moldando seu coração segundo o coração de Cristo. Lembre-se de Moisés, que foi separado do palácio do faraó e levado para o deserto por 40 anos. E muitos poderiam pensar que aqueles foram anos perdidos, anos desperdiçados, anos de solidão e esquecimento, mas foi exatamente naquele deserto que Deus forjou o caráter de Moisés. Foi na solidão que ele aprendeu a depender totalmente do Senhor. Foi no isolamento que ele se tornou manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra, conforme Números 12:3 nos relata. Aqueles 40 anos de separação não foram um desvio no plano de Deus. Foram parte essencial do plano divino para preparar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-los à terra prometida. O mesmo Deus que separou Moisés no deserto está separando você agora. O mesmo Deus que preparou Davi nos campos cuidando das ovelhas está preparando você na solidão da sua jornada espiritual. O mesmo Deus que chamou Abraão para sair da sua terra está chamando você para sair da zona de conforto da multidão e entrar numa intimidade mais profunda com Ele. Você sabe por que você não consegue mais se contentar com relacionamentos superficiais? Você sabe por que as conversas vazias te deixam mais vazio ainda? É porque Deus está criando em você uma fome por relacionamentos profundos, uma sede por conversas que edifiquem, um desejo por comunhão que eleve sua alma a patamares mais altos de intimidade com Ele. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração? Você está começando a entender que sua solidão não é um problema a ser resolvido, mas uma bênção a ser abraçada? Você está percebendo que Deus não está te punindo com isolamento, mas te presenteando com intimidade? O profeta Oséias nos ensina em Oséias 2:14 que Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Esse é o coração de Deus para com você, meu irmão, minha irmã. Ele quer te atrair para longe das vozes confusas do mundo. Ele quer te levar para o deserto da separação santa, não para te castigar, mas para falar ao seu coração as palavras mais doces e profundas que você já ouviu. No deserto da separação é que Deus revela seus segredos mais íntimos. É no lugar da solidão que Ele compartilha seus mistérios mais profundos. É na quietude do isolamento que Ele sussurra ao seu ouvido espiritual as verdades que transformarão sua vida para sempre.
Você já percebeu que quando você está sozinho com Deus, quando todas as vozes se calam e resta apenas você e Ele, é quando sua alma experimenta a paz mais profunda, a alegria mais verdadeira, a satisfação mais completa? Isso não é coincidência, é evidência de que você foi criado para essa intimidade, você foi chamado para essa separação, você foi escolhido para essa comunhão única com o Criador do universo. O apóstolo Paulo conhecia bem essa experiência quando foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir, conforme 2 Coríntios 12:2-4 nos revela. Mas antes dessa experiência extraordinária, Paulo teve que passar por uma separação radical da sua vida anterior. Ele teve que deixar sua posição fariseu respeitado, suas conexões sociais, sua reputação religiosa, tudo para seguir Jesus Cristo. E foi exatamente nessa separação que Paulo se tornou o maior apóstolo da igreja primitiva. Foi no isolamento que ele recebeu as revelações mais profundas do Novo Testamento. Foi na solidão que ele escreveu as cartas que ainda hoje transformam vidas ao redor do mundo. Você consegue sentir Deus falando com você agora através dessas palavras? Você consegue perceber que Ele está usando sua solidão atual como um laboratório divino para formar em você o caráter de Cristo? O Espírito Santo quer que você entenda que enquanto outros estão preocupados em agradar homens, Deus está te ensinando a agradar somente a Ele. Enquanto outros estão buscando aprovação humana, Deus está te mostrando que sua aprovação é a única que realmente importa. Enquanto outros estão correndo atrás de relacionamentos que não edificam, Deus está... I don't carry trophies from my past, just quiet nights that didn't last. Every step I learned alone, every road that made me grow. I don't shine from perfect days, I shine from finding better ways. Every fall I couldn't hide, Left the truth I keep inside. We're not flawless, never were, but we're more than what we heard.
mark knows my name. Every step carved out my way. I'm not less for what I face.